cão da família se recusava a entrar no quarto da criança de 2 anos e gemia sempre que o purificador de ar ligava durante a noite. Quando Beatriz viu o que estava acontecendo naquele quarto banhado pela luz azul, ela sentiu o coração gelar. Pensou que era apenas um cão carente, que precisava de disciplina. Todas as noites as mesmas cenas. Arranhões na porta, gemidos baixos, aquele olhar desesperado de Max tentando comunicar algo que ninguém conseguia entender. Beatriz o prendia na caixa de transporte, exausta, enquanto a filha Isabela tossia suavemente no quarto ao lado. Uma noite, quando o vizinho mencionou algo sobre o modelo do purificador, tudo mudou. O que Beatriz descobriu foi tão chocante que mudou suas vidas para sempre. Antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder outra história emocionante como esta. As noites tinham se transformado em um campo de batalha. Beatriz mal conseguia manter os olhos abertos durante o dia, tropeçando em suas próprias palavras durante reuniões de trabalho, derramando café porque suas mãos tremiam de cansaço. Seu marido, Rafael, não estava melhor. Os dois discutiam por qualquer coisa, vozes ásperas cortando o silêncio da madrugada. Ele precisa aprender, Rafael disse uma noite, os olhos vermelhos de frustração. Não podemos continuar assim, Bia. Nenhum de nós está dormindo. Eu sei, Beatriz respondeu, a voz quebrada. Mas não entendo o que aconteceu. Max sempre foi tão calmo, tão obediente. Max, um Golden Retriever de 6 anos, tinha sido um presente do pai de Beatriz antes de falecer. Era um cão gentil, paciente com Isabela desde que ela nascera. Mas nas últimas 3 semanas, desde que instalaram um novo purificador de ar no quarto da menina, Max tinha mudado completamente. Toda noite, a mesma rotina torturante. Às 22 horas, quando o purificador ligava automaticamente e sua luz azul começava a brilhar, Max aparecia. Ele se plantava na porta do quarto de Isabela, recusando-se a sair. Arranhava a madeira, gemia baixinho, um som agudo e desesperado que perfurava os nervos de todos. Max, sai, agora! Beatriz tinha gritado na noite anterior, puxando-o pela coleira. O cão resistiu, as patas fincadas no chão, olhando para ela com aqueles olhos castanhos suplicantes. Ele está com ciúmes. A mãe de Rafael tinha sugerido. Animais ficam assim quando não recebem atenção. Talvez seja ansiedade de separação, comentou uma amiga. Você deveria colocá-lo na caixa de transporte, estabelecer limites. Então Beatriz começou a fazer exatamente isso. Todas as noites, quando Max começava seus protestos, ela o prendia na caixa na lavanderia. O cão arranhava, chorava, mas eventualmente se acalmava. Beatriz voltava para a cama com o coração pesado, mas determinada. Disciplina. Rotina, era o que os especialistas diziam. Mas algo continuava incomodando. Isabela tinha desenvolvido um pigarro estranho à noite. Não era tosse, exatamente. Apenas um som de garganta, como se algo a irritasse. A pediatra disse que era normal. Provavelmente alergias sazonais. Crianças pequenas têm um sistema respiratório sensível, ela explicou. Monitore, mas não precisa se preocupar demais. 3 semanas se passaram. Beatriz estava à beira do colapso. Rafael tinha começado a dormir no sofá. O casamento estava tenso, esticado como uma corda prestes a romper. Precisamos fazer alguma coisa sobre aquele cachorro, Rafael disse uma manhã, a voz fria. Isso não pode continuar. Não vamos nos livrar dele, Beatriz respondeu, mas sua voz vacilou. Pela primeira vez, ela tinha considerado. Apenas por um segundo, mas considerou. A culpa a consumiu imediatamente. Naquela tarde, Beatriz estava no jardim quando a vizinha Dona Márcia se aproximou por cima da cerca. Desculpe me intrometer, ela começou, hesitante. Mas notei que vocês compraram um purificador de ar. Aquele modelo azul, certo? Sim, Beatriz respondeu, confusa. Por quê? Minha filha tinha o mesmo. O cachorro dela enlouquecia com ele. Descobrimos que era um modo ionizador. Produz ozônio. Alguns animais detectam e odeiam o cheiro. Pode ser irritante, especialmente para pets sensíveis. As palavras flutuaram no ar por um momento. Beatriz sentiu algo se mover em seu peito. Uma suspeita, uma possibilidade. Ozônio, ela repetiu. Não é perigoso em pequenas quantidades, mas pode irritar. Tem um botão para desligar essa função. Está no manual. Beatriz entrou correndo em casa. Suas mãos tremiam enquanto procurava o manual do purificador, folheando páginas até encontrar. Ali estava. Modo ionizador. Produz íons negativos para purificação adicional. Pode gerar pequenas quantidades de ozônio. Não recomendado para uso contínuo em quartos de crianças pequenas ou em presença de animais sensíveis. O mundo parou.
Aquela noite, antes de colocar Isabela para dormir, Beatriz desligou o modo ionizador. A luz azul ainda brilhava, mas o pequeno ícone de íons desapareceu do display. Ela observou o coração martelando no peito. 22 horas. O purificador ligou. Max apareceu no corredor, como sempre. Mas desta vez, algo era diferente. Ele se aproximou da porta do quarto de Isabela, farejou o ar, esperou, farejou novamente, e então simplesmente deitou-se no corredor. Tranquilo, calmo, como sempre fora. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Ela deslizou pela parede até sentar no chão, as mãos cobrindo o rosto. Rafael apareceu alarmado. O que foi? O que aconteceu? Era o purificador, ela sussurrou, a voz engasgada. Rafael era o purificador, o modo ionizador. Produz ozônio. Max estava tentando nos avisar. Eles ficaram ali, no corredor, observando o cão dormir pacificamente pela primeira vez em semanas. A realização caiu sobre eles como uma onda fria. Isabela, Rafael disse de repente, os olhos arregalados, o pigarro, a garganta irritada. Beatriz já estava de pé, correndo para o quarto da filha. Isabela dormia, mas mesmo no sono, aquele som estava lá. Suave, mas presente. Uma irritação constante na garganta. Precisamos levá-la ao médico. Amanhã de manhã, primeira coisa. Beatriz disse, a voz firme apesar do pânico subindo em sua garganta. Aquela noite, nenhum deles dormiu. Observaram Isabela como falcões, mas o pigarro lentamente começou a diminuir. Sem o ozônio sendo produzido continuamente, o ar do quarto limpou. A irritação começou a ceder. Na manhã seguinte, levaram Isabela à pediatra. Explicaram tudo. A médica examinou a menina cuidadosamente, verificou a garganta, ouviu os pulmões. Ela está bem agora, a médica disse finalmente. Mas vocês fizeram a coisa certa trazendo-a. Exposição prolongada a ozônio, mesmo em pequenas quantidades, pode causar irritação significativa nas vias respiratórias de crianças. O sistema delas é muito mais sensível que o nosso. Se tivesse continuado por mais tempo, poderia ter evoluído para algo mais sério. Inflamação crônica, talvez até danos aos tecidos. Beatriz sentiu o mundo girar. Quanto tempo mais? Difícil dizer com certeza, mas crianças pequenas, expostas todas as noites por horas, algumas semanas a mais, e poderíamos estar lidando com problemas respiratórios reais. Vocês perceberam a tempo. Não fomos nós, Rafael disse, a voz rouca. Foi nosso cachorro. Ele tentou nos avisar desde o primeiro dia. A médica sorriu gentilmente. Animais têm instintos que nós perdemos. Eles detectam coisas que não conseguimos ver, cheirar ou sentir. Seu cachorro provavelmente sentia o ozônio imediatamente. Sabia que algo estava errado. Ele estava protegendo sua filha. Quando chegaram em casa, Max estava no jardim. Beatriz se ajoelhou na frente dele, as lágrimas finalmente caindo livremente. Ela enterrou o rosto no pelo macio, o cachorro sentindo o corpo quente e sólido contra o dela. Me desculpa, ela sussurrou. Me desculpa, meu amigo, você estava tentando nos dizer, estava tentando proteger ela, e eu te tranquei, te ignorei. Achei que você estava sendo difícil, carente, quando na verdade você era o único que sabia, o único que entendia. Max lambeu seu rosto, o rabo balançando suavemente, sem rancor, sem mágoa, apenas amor incondicional e perdão. Rafael se juntou a eles, acariciando a cabeça de Max. Você é um herói, ele disse simplesmente. Um verdadeiro herói. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, a casa estava em paz. Isabela dormiu profundamente, sem nenhum pigarro. Max dormiu no corredor, em seu lugar habitual, guardião silencioso e vigilante. Beatriz e Rafael deitaram juntos, as mãos entrelaçadas. Quase perdemos ela, Beatriz sussurrou na escuridão. Quase perdemos nossa menina por causa de algo que nem conseguíamos ver. Algo que achávamos que estava ajudando. Mas não perdemos, Rafael respondeu. Porque Max não desistiu. Mesmo quando o ignoramos, quando punimos, ele não desistiu. Dona Márcia comentou dias depois. Animais sabem coisas que nós esquecemos de prestar atenção. Minha avó sempre dizia que eles veem o que é invisível aos nossos olhos. Beatriz nunca mais duvidou de Max. Quando ele reagia a algo, ela parava e prestava atenção, porque tinha aprendido, da maneira mais assustadora possível, que às vezes o perigo não vem com avisos óbvios. Às vezes ele se esconde atrás de luzes azuis e promessas de ar puro. Às vezes, a única coisa entre sua família e o desastre é um cão fiel que se recusa a desistir, mesmo quando ninguém está ouvindo. Às vezes, a linha entre segurança e perigo é guardada não pela tecnologia que compramos ou pelas soluções que implementamos, mas pelo instinto primitivo e puro de quem nos ama sem condições.
O que tememos como inconveniente frequentemente nos protege do que não conseguimos ver. Max não estava sendo teimoso, não estava com ciúmes ou ansioso. Estava fazendo exatamente o que sempre fez, desde que entrou naquela família, protegendo os seus. E quando finalmente entenderam sua mensagem, quando finalmente ouviram o aviso que ele tinha dado incansavelmente noite após noite, descobriram que o amor mais verdadeiro às vezes late, arranha e geme, até que finalmente prestemos atenção. Se esta história te emocionou, te fez repensar como ouvimos aqueles que amamos, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar seus pensamentos e se inscrever para mais histórias poderosas. Compartilhe com amigos e família, porque às vezes os avisos mais importantes vêm daqueles que não conseguem falar nossas palavras, mas entendem nosso coração melhor do que nós mesmos.